bondade de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, e ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Cristo, ele foi um grande missionário da igreja primitiva, da igreja que se originou e hoje somos chamados de cristãos. Paulo, ele foi um missionário que ele andou por várias cidades. Ele anda em Filipos, em Éfeso, ele vai para Macedônia, ele vai para Caia, ele vai para Pisídia, e assim ele vai visitando cada cidade como um missionário enviado de Deus, escolhido por Cristo como um vaso precioso no ministério direcionado especificamente para os gentios, um povo que não era da descendência dos judeus, um povo que não era judeu. E Paulo, quando ele chegava em cada cidade, ele não passava poucos dias, ele não passava uma semana, ou ele não passava talvez um mês. Havia cidades que Paulo passava um ano, havia cidade que Paulo passava 3 anos, 2 anos, 6 meses, e cada cidade que Paulo ele passava, ali ele fundava uma igreja. E essa igreja muitas das vezes se reunia na casa de algum irmão, que cedia a sua casa, que cedia um espaço para que houvesse os cultos, para que houvesse as ceias, ou algum espaço que algum homem poderoso da cidade poderia também ceder para que a igreja ali pudesse se reunir e haver os cultos. E hoje nós estamos aqui reunidos. E muitas das vezes Paulo também se apresentava nos teatros, quando ele tinha a oportunidade, ali ele se apresentava. E agora Paulo, ele vai estar em uma situação onde ele passa por cadeias, por fome. E Paulo agora vai estar no estado onde ele não pode estar visitando as igrejas, todas as igrejas que ele fundou. Ele não poderia estar o tempo todo, porque Paulo ele era tido como um presidente, um homem que ele fundou aquelas igrejas, porque ele tinha um ministério voltado para os gentios. E cada igreja que ia se formando nas cidades, Paulo ele nomeava um representante, ao qual ele dava o nome de presbítero. Era aquele homem responsável por presidir aquela igreja. E Timóteo era um deles, assim como Tito, assim como outros, assim como Apolo, assim como outros irmãos que Paulo levanta como um obreiro e levanta
como um líder daquela igreja local. E agora, só que Timóteo ele era muito novo. E Timóteo agora ele está tomando conta de uma igreja em Éfeso. E é bem notório que quando há uma reunião de pessoas, assembleias, nós temos mentes pensantes. Pessoas que muitas das vezes divergem de pensamento, divergem de visões, e muitas das vezes têm conceito diferente do que é o Evangelho e do que é para se ser seguido. Então cada um tomava naquele momento uma decisão e uma postura que chegava aos ouvidos de Paulo, e Paulo ele não estava gostando. Então foi necessário que Paulo ele escrevesse cartas, epístolas doutrinárias, para que o povo aprendesse a se comportar dentro das igrejas. Então várias dessas cartas que Paulo ele envia a cada igreja, ela era usada e são usadas hoje como liturgia e usada também como base doutrinária para muitos ministérios. A Assembleia de Deus, ela buscou uma base doutrinária baseada nas cartas de Paulo. A Batista também ela pega algumas cartas, ela faz como um princípio religioso, assim como as demais congregações e ministérios denominaram mistérios cristãos. E na carta que Paulo agora ele vai enviar a Timóteo, ele vai ensinar a Timóteo como deveria se comportar um obreiro na casa de Deus, assim como ele envia a carta para Tito, assim como ele envia a carta a 1 Coríntios, a 2 Coríntios, e assim também como ele envia a carta a Romanos. Paulo agora ele vai ensinar a Timóteo para que o povo viva na sã doutrina. Nós podemos observar, quando nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do seu verso 1, podemos observar também que Deus ele é um Deus doutrinário. É um Deus de princípio e ele é um Deus que ele gosta de organização. Glória a Deus. Então quando Deus ele faz a terra, e a sua palavra nos fala que no princípio Deus ele cria o tempo, passado, presente e futuro. Deus ele cria o espaço, e ele cria a altitude, ele cria a latitude, ele cria o comprimento e ele cria o diâmetro. E Deus também agora ele vai criar a matéria, que está no seu estado líquido, gasoso, e está no seu estado palpável, seu estado físico. Então Deus ele organiza a terra e ele fala: no princípio criou Deus o céu e a terra se forma e vazia. E Deus agora ele começa a formar a terra em organização. E Deus ele cria o mar e ele dá uma ordem: daqui você não pode passar. Então Deus é um Deus que ele impõe limites às coisas, porque ele é um Deus de ordem. E agora quando Deus ele vai criar a terra, ele dá uma ordem para que a terra agora comece a produzir os seres, o mar vai produzir os peixes, e Deus vai criar um homem do pó da terra, e ele também vai dar limites ao homem. Ele vai falar de todas as árvores, de tudo que há no jardim. Você pode se alimentar e será para o vosso mantimento. Mas existe uma árvore no meio do jardim, aonde você não vai poder tocá-la, porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. Então Deus ele bota no princípio para Adão uma ordem para que Adão não pudesse ultrapassar o limite que Deus deu. O que acontece? Por intermédio da serpente, Eva é enganada, ela come do fruto, dá ao seu esposo, e Adão ele cai porque ele desobedece o princípio de Deus. Então toda vez que o ser humano ele desobedece ou ele sai daquilo que Deus ele tem preparado para o ser humano, ele cai e ele paga as consequências. Porque consequência é o resultado de uma escolha mal tomada. É consequência. É quando nós tomamos uma escolha e nós seguimos por um caminho onde é contrário ao mandado de Deus, nós temos a consequência. Consequência não é um ato de uma ação boa. Consequência é o resultado de uma escolha mal feita. E todo ser humano ele vai ter uma consequência se ele toma uma decisão errada, errônea,
que vai de encontro àquilo que Deus ele estabeleceu para a vida do ser humano. A vigília. E quando Deus ele escolhe Abraão para ser chefe do seu povo, ele tira Abraão do meio da sua parentela, faz com que Abraão seja peregrino de uma terra desconhecida, e Abraão agora ele começa a colocar os pés sobre Canaã. E a palavra de Deus nos fala que Deus agora ele começa a dar a Abraão tudo aquilo que a planta dos pés dele tocou. E era de Abraão. Mas Deus deu de qualquer forma? Não, Abraão comprou. Se a gente for ler o livro de Gênesis, nós podemos observar que Abraão ele começou a comprar herdade ao filho de Het, começou a comprar o direito de sepultura para seus parentes, e Abraão ele começou a comprar aquelas terras. E aquelas terras, ela foi dada a Abraão e a descendência, dada por Deus por promessa e também por legitimidade. Porque Abraão comprou. Deus era um Deus que ele também é um Deus legítimo, ele tem princípio. Então ele é um Deus de ordem. Glória a Deus. Só que quando Abraão estava naquela terra, com sua família, com Saraí, com Sara e seu filho Isaac, Ismael, a terra ainda não havia tido pecado suficiente para que Deus pudesse dar aquela terra ainda a Abraão. Era necessário que os filhos de Abraão, sua descendência, sofressem no Egito por intermédio de 430 anos e depois viesse a tomar posse da terra que já era direito deles. E eles agora tomam posse daquela terra, e Deus agora ele vai levantar juízes, ele vai levantar também Moisés, que agora vai dar estatutos e leis para aquele povo seguisse, porque não é possível que o povo de Deus pudesse andar sobre a face da terra de qualquer forma. O povo ele deveria ter rituais diferentes, comportamentos diferentes, ideias diferentes, conceitos diferentes, para que pudesse ser um povo escolhido, eleito, diferenciado e santificado, e que as outras nações pudessem enxergar em Israel algo diferente. Porque Deus deu princípio, Deus regra e deu leis para que aquele povo seguisse. Só que a lei que Deus deu para aquele povo seguir, nem todos seguiam, nem todos obedeciam, mas era só uma sombra para que Cristo viesse e ele viesse cumprir a lei, porque Deus era o Deus de ordem e ele é o Deus de decência. Então toda vez que o povo pecava e saía do prumo e saía de dentro das quatro linhas aquilo que Deus ele oferecia para o povo, ele deu para o povo seguir, aquele povo era castigado, e o castigo de antigamente era muito pior do que o castigo de hoje. O povo era fulminado, o povo era morto, a terra se abria, o povo caía na terra, a peste, a fome, tudo acontecia aquele povo, toda vez que o povo ele saía de dentro de uma regra, de uma doutrina, de uma lei ou de um mandamento que Deus ele propunha para aquele povo seguir, para que aquele povo ele fosse referência para o mundo todo. E podemos observar que eram 12 tribos. E quando Jesus ele veio morrer pelos nossos pecados, só restava uma. Então o povo era conhecido como povo judeu, não mais como hebreu, não mais como israelitas, mas como povo judeu, porque só restou uma tribo de tão teimoso que aquele povo era. Onde é que eu quero chegar ao livro de Timóteo? Quando Paulo agora ele escreve esse livro a Timóteo, ele quer ensinar para o povo que a lei ela não salvou aquele povo, porque o povo era impossível de obedecer a lei. Então Paulo deduz que a lei era para aquelas pessoas que cometiam o pecado, porque não tem sentido de uma pessoa ela ser uma pessoa temente a Deus e ela andar pecando e ela andar fora daquilo que Deus ele estabeleceu como um princípio, como uma regra de santificação. Glória então, a Deus. se a pessoa não teme a Deus, jamais ela vai querer mal para o seu próximo. Se a pessoa não teme a Deus, jamais ela vai querer estar roubando, se prostituindo, mentindo, aleluia, Jesus. Causando mal. É verdade, Jesus. Se a pessoa ama a Deus, ela anda em sinceridade de coração, de espírito, e ela tem um prazer de fazer o bem.
Então, para essas pessoas, a lei, ela não é necessária. Porque tem pessoas que cumprem a lei de Deus sem conhecê-las. Verdade. Tem pessoas que cumprem a lei de Deus sem conhecê-las. Quem ama a Deus não vai usar o seu corpo para prejudicar o seu corpo. Não vai se prostituir. Quem ama a Deus, quem ama a si mesmo, não vai andar se embriagando. Não vai andar se prostituindo. Não vai andar perdendo noites à toa, usando o seu corpo. Quem ama a Deus ou quem ama o seu corpo, ama a si próprio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não vai andar em glutonomania, sendo guloso. Não vai andar sendo devasso. É assim mesmo. Não vai andar sendo com vaidade demais. Aleluia. Não vai andar botando o seu coração só na coisa material. Então, quem ama a Deus e que tem a lei de Deus dentro do seu coração, não precisa de uma lei que ensina a fazer as coisas. Verdade. Essa pessoa, ela precisa de um direcionamento de Deus para entender o que significa a sã doutrina de Deus. E o que Paulo estava falando para Timóteo seguir. Aleluia. E ensinar aquele povo como andar diante da presença de Deus. Aleluia. Sem precisar que a lei, porque a lei não estava salvando. Quem salva é Jesus Cristo mediante a graça e sua morte na cruz do Calvário. Glória a Deus. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, que a Bíblia nada mais é que um testamento, algo que testifica que Deus existe, algo que testifica que Cristo ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário, e hoje nós temos a Bíblia como um exemplo e como uma prova que Deus existe e que Jesus Cristo ele virá a segunda vez buscar a sua igreja. Mas até Cristo voltar, como eu devo andar? De qualquer forma? De qualquer jeito? Seguindo os princípios do meu coração, fazendo aquilo que eu quero e depois abrindo a boca e glorificar a Deus achando que eu estou fazendo algo bom? Eu devo andar de qualquer forma só pedindo a Deus bênção, bênção, que Deus me livre. Eu não me submeto à vontade dele, porque o homem ele precisa negar suas vontades, carregar sua cruz e negar a sua vida de qualquer forma e andar na presença de Deus de uma forma que o agrade. É assim mesmo, Jesus. Porque nós precisamos, como crente, vivermos em uma doutrina. Glória a Deus, aleluia. Mas essa doutrina não precisa que o homem ele me fale o que eu tenho que fazer. Avalie-se o homem a si mesmo, assim disse Paulo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, a partir do seu verso 23, onde fala da ceia. Avalie-se o homem a si mesmo, e coma desse pão, beba desse vinho. Avalie-se a si mesmo. Será que eu sou digno, eu estou digno de participar de uma ceia com Cristo? Será que o momento é oportuno? Será que eu tenho entregado a Deus a minha vida e eu tenho me submetido à vontade dele, sem fazer as minhas próprias vontades? Aleluia. Será que eu tenho renunciado às minhas vontades? Meu Deus. Será que eu preciso que o pastor, a pastora, será que eu preciso que alguém aponte o meu pecado para que eu tome vergonha na cara e não faça mais? Deus de glória. Isso eu falo para mim também. Glória a Deus. Será que eu preciso que alguém fique me observando para que eu venha fazer as coisas certas? Meu Deus. Porque às vezes tem pessoas que só aprendem quando o seu pecado é revelado. É assim mesmo, Jesus. Enquanto não é revelado, ela continua fazendo a mesma coisa e ela não vai se consertar. Vai precisar que Deus não envergonhe. E às vezes Deus não quer fazer isso, porque Ele sabe que eu tenho o poder de avaliar a mim mesmo e parar de fazer aquilo que eu faço que não agrada a Deus e começar a renunciar à minha carne. Uma coisa: jejum e oração. Aleluia, glória a Deus. Jejum. Uma carne que ela perde o costume de jejuar, ela está fadada a pecar. Se a carne ela toma glória conta a Deus, é assim do mesmo, nosso Jesus. corpo, se a carne ela toma conta, nós fazemos coisas que nós não imaginamos que nós fazemos.
É assim mesmo, Jesus. Porque a carne, ela é má. A carne, ela nos faz pensar, ela nos faz agir por emoção. E uma vez que nós agimos por emoção, nós perdemos totalmente a razão do que é certo e do que é errado. Aleluia, E quando começamos glória a Deus. a ter o errado como certo e o certo como errado. Ah, irmão, não consigo jejuar o dia todo. Jejua 2 horas. Jejua 5 horas. Glória a Deus. Jejua. Procure o direcionamento com Deus. Porque jejuar ele faz parte do processo de negarmos a nossa carne. Precisamos ter o costume de nunca perder o costume de nos consagrar a Deus. É assim mesmo, Jesus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa Amém. é o nosso Glória verdadeiro a alimento Deus. espiritual. Glória a Jesus. Então devemos tirar um dia, ou tirar 5 horas, ou 3 horas, para nos consagrarmos a Deus, para que Deus possa nos dar força e nós possamos entender que Deus, Ele nos quer cada dia mais perto dEle, próximo dEle. Pecado, todos nós temos. Cair é do homem, mas se nós cairmos e ficarmos prostrados, isso é pior. Glória a Deus. Não é porque nós estamos diante da presença de Deus, não é porque nós temos uma oportunidade, não é porque nós temos uma oportunidade de pregar que nós não caímos. Às vezes nós caímos sim, mas precisamos levantar. Glória a Precisamos Deus. nos consertar. Assim como o vaso na mão do olheiro, em Jeremias 18, e ele vai até a casa do oleiro, e o oleiro está fazendo um vaso novo, e aquele vaso ele cai da mão do oleiro, e o oleiro agora ele vai pegar aquele vaso e ele vai fazer outro vaso conforme ele quer. E ele vai dar outro formato ao vaso. Assim somos nós na mão de Deus. Somos um pouco barros. Somos barros. Verdadeiramente somos barros na mão de Deus. Porque o barro ele pode ser moldado. Nós não somos de prata, nós não somos de ouro, Glória a nós Deus. não somos de Glória a qualquer Jesus. outra matéria. Somos Glória ao barro. Espírito Santo E o de barro Deus. ele pode ser Aleluia. moldado. Glória da a forma que Deus Deus. ele pega o vaso e ele transforma aquele vaso em um vaso novo. Oh, aleluia. Então Paulo era necessário que Paulo ele pudesse falar para Timóteo, ele sendo novo, para que o povo que estava ali reunido deixasse de heresia, deixasse de contenda. E ele explica sobre os dons espirituais que cada um de nós temos. Glória Ele a Deus. explica que o homem de Deus ele precisa ter, que o presbítero ele precisa ter, que o diácono, Amém. Glória a Deus. que uma mulher, que um marido, que um filho precisa fazer para estar diante da presença de Deus e da vontade de Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que nós errarmos diante da presença de Deus, busquemos logo o arrependimento e não fazer mais. E você corre o risco também de fazer de novo. Aleluia, assim Mas não mesmo. precisamos estar na prática daquilo que desagrada a Deus. Eu não preciso falar, o pastor não precisa falar. O seu coração ele testifica quando você faz algo de errado. É assim mesmo, Porque o Jesus. Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos testifica todo dia que você faz a coisa de errado, ele vai no seu coração, ele te constrange daquilo que você fez de errado. Porque para o homem que está no mundo, ele faz qualquer coisa, ele não tem essa lei dentro da gente. Porque Deus ele falou, eu porei minha lei dentro do coração de toda a carne. O meu Glória a espírito. Deus. Porque até então, só os judeus, eles obedeciam às regras judaicas. Só os judeus não comiam animais impuros. Só os judeus, eles tinham aqueles 10 mandamentos. Só os judeus adoravam Deus puro e verdadeiro, Deus que não adorava a imagem. Mas quando Deus ele abre a porta da graça para todos os gentios, por intermédio também do apóstolo Paulo, agora ele bota a lei dele dentro de todos os nossos corações. É assim mesmo, Jesus. E toda vez que nós pecamos contra Deus, o Espírito Santo ele nos constrange. Porque já aconteceu comigo, de eu pecar contra Deus e o Espírito Santo me constranger na hora. Ele me chamar para o conserto, me chamar para o renovo. E eu me constrangei de não fazer de novo. Glória a Deus. E evitar
aquilo que me faz pecar diante de Deus. Glória a Jesus. Evitar fazer coisas ou atividades ou ações que me fazem pecar diante de Deus. O problema não é o pecado. O problema é aquele pecado te afastar de Deus. Porque o pecado, uma vez ele pensou, ele nasce no nosso coração. Uma vez que ele pensou e ele é consumado, ele gera a morte. Pensou, pecou, consumou, gerou a morte. E uma morte espiritual ou uma morte física, porque há pecado para a morte. Então há pecado para a morte, não há mais como reconciliar, porque é pecado para a morte. Então Paulo está ensinando a Timóteo como viver diante da presença de Deus. Ele está ensinando a Timóteo como nós devemos proceder diante da presença de Deus. Então nós não devemos esperar que o pastor me corrija, devemos esperar que a pastora corrija, que aponte, mas eu preciso a cada dia mais me policiar. Glória a Jesus. Me reservar para Deus. Porque nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Porque o crente não é besta, ele precisa ser prudente. Ele precisa ser simples. Ele precisa andar em simplicidade. Ele não precisa saber pregar, tom ou eloquente, ou ter o dom da dicção, mas eu preciso ser simples e prudente. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. O jejum, a oração, a consagração é algo que nos ajuda no mundo espiritual a entendermos a vontade de Deus. E quando a carne é muito alimentada, nós não alimentamos o espírito, você alimenta a carne vai fazer aquilo que apraz. Porque o fruto da carne é o que? Prostituição, mentira, calúnia, dissensão, morte, bebedeira, fofoca. Tudo isso é o fruto da carne, é a vontade da carne. Isso está em todos nós. Não tem só porque eu sou crente, eu vou conseguir me desvencilhar disso, porque eu estou no corpo pecaminoso. E se eu alimento mais o corpo do que o espírito, eu estou prestes a cair. Agora, o fruto do espírito: longanimidade, amor, empatia. E isso nós temos quando nós meditamos na palavra de Deus e nós deixamos um tempo para nos consagrar a Deus. Glória a Deus. É onde você vai aprender a ter paciência. Aonde eu trabalhava na hotelaria. E eu logo no começo do meu ministério, eu jejuava muito, mas jejuava muito mesmo. Tanto que eu fiquei magro já era magro. Fiquei magro, só tinha cabeça. A calça ficava toda afogada. E eu jejuava demais. Tinha época que eu jejuava 36 horas por dia sem comer, sem beber nada. Eita. Eu jejuava. Muito, muito mesmo. 24 horas. O jejum era jejum muito longo. Glória a Jesus. Hoje ainda é jejum também, jejum muito longo. Aleluia, Jesus. Porque eu necessito, mas não é porque eu jejuo assim que outra pessoa vai ter que jejuar também. Mas nessa época que eu jejuava bastante, o mundo poderia pegar fogo. Eu estava parecendo que eu estava no céu, Glória a Deus. Eu ficava, o jejum ele tinha um tempo na minha vida que ele ardia na carne, né? Que eu jejuava no café da manhã, porque eu trabalhava com hotelaria, e quando eu chegava jejuando, sentia aquele cheiro do café, o corpo. E aí eu negava a minha carne. Mas quando chegava o tempo, parece que eu estava no céu, estava tranquilo, minha mente estava, parece que era uma paz que eu vivia naquele jejum. Glória a E Deus. o mundo pegando fogo na hotelaria, aquele café da manhã, almoço, e eu líder, eu era subgerente na época, subchefe, tinha uma grande responsabilidade, mas o Espírito Santo ele me conduzia, que eu esquentava a cabeça com ele. Glória a Tudo se Deus. resolvia, tudo se dava jeito, porque eu estava negando a minha carne e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu estava negando a minha carne e eu estava fazendo a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo ele resolve nossos problemas. Amém. Ele nos dá a solução naquilo que nós precisamos, mas a partir do momento que nós começamos a não dar mais ênfase àquilo que é espiritual, aí vem a coisa material e nos sufoca, e agora nós ficamos preocupados com isso. Eu vou fazer isso, o que é que eu vou vestir, como é que eu vou pagar, como é que eu vou me alimentar, porque nós deixamos de nos consagrar a Deus e nos preocupamos demais. É assim Isso mesmo. vai acontecer
Isso não vai acontecer se não acontece, às vezes nós nos preocupamos, somos seres humanos. Quem é que não vai se preocupar quando não está com a despensa, quando está com a despensa vazia? Quem é que não vai se preocupar quando você olha para a sua vida financeira e você não vê uma saída, você não tem emprego, você está desempregado? Claro que nós vamos nos preocupar. É verdade, mas precisamos Jesus. também colocar na mão de Deus, não se Oh, desesperar. glória a E na Deus. hora oportuna, Ele vai dar o escape, porque Ele está olhando, está vendo que nós estamos negando a nossa vontade, negando o nosso olhar crítico, olhando aquilo que nós somos, pessoas que enxergamos aquilo concreto. Muitas das vezes o crente é igual a Tomé, ele só vai crer se a coisa acontecer. E Deus, Ele sabe que Ele sonda o nosso coração. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Então, se uma porta precisa ser aberta, Ele vai abrir, creia. Se uma enfermidade precisa ser curada, Ele vai curar. Agora creia, espere o tempo dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele vai curar num tempo oportuno. Glória a Deus. Se é uma causa na justiça, Deus, Ele vai te dar a causa na justiça. Precisa crer e confiar, Glória a porque o Deus. importante nós já temos. É E eu creio verdade, nisso. Jesus. Que o nosso nome está escrito no livro Da da vida. vida. E nós temos hoje vida para nós estarmos aqui. Respiramos e estamos aqui. Por isso significa, se você está aqui hoje, porque você é mais que vencedor, você já venceu. Glória a Deus. Mas precisamos andar na obediência. É isso que Paulo ele fala a Timóteo. Ele ensina a igreja a não viver de qualquer forma. O crente não deve de qualquer forma. Ele precisa ter princípio. Ele precisa ter caráter. Ele precisa ter ética. Ele precisa ter moral. Ele precisa ter uma língua que ele não profane palavras torpes. Porque muitas das vezes nós falamos besteira. É normal do ser humano. Mas não devemos estar o tempo todo com palavras torpes, palavrões, xingamentos, palavras de maldições em nossos lábios. O que sai dos nossos lábios tem que ser bênção. Porque muitas das vezes um crente ele fala coisa séria e amaldiçoando, xingamentos. Isso não é coisa de crente. Você está nervoso? Tenta não xingar, refreia a língua. Porque um xingamento é uma maldição. Porque os filhos que estão em nossas casas, ele está vendo nosso comportamento dentro de casa. Então ele está vendo que nós somos de uma forma dentro de casa e na igreja nós somos outro. Você acha que nós vamos converter, não vamos converter quem está em casa, imagina quem está na rua. Então devemos o tempo todo vigiarmos no exemplo que nós estamos dando para aquelas pessoas que estão nos vendo. Porque dentro da igreja, no púlpito é uma coisa, em casa é outra. Como é meu comportamento dentro de casa? Isso serve para mim também. E nós não somos santos, mas precisamos nos consertarmos a cada dia. Amém? São 8h30.